Aqui utilizando um verbo e uma preposição. Lembrando que phrasal verbs são compostos por verbos e preposições, ou verbos e advérbios. Advérbio é uma palavra que modifica um verbo. Preposição vai indicar localização no espaço ou no tempo de alguma forma, né? Vamos lá. Nós temos o verbo to look. Sua página não mudou pra gente, não. Não, tô mandando aqui no chat. No chat? Ah, Nós ok. temos o verbo to look. Alguém sabe me dizer o que significa to look? Olhar. Olhar. Agora, nós temos a preposição into. Alguém sabe me dizer o que significa into? Dentro. Into pode ser dentro, mas na verdade ele também pode significar para dentro, ok? Uhum. Por exemplo, diferente de inside, que é necessariamente dentro, into ele dá a entender a ação de entrar, ok? O movimento de entrar, ou seja, é para dentro, não necessariamente dentro, ok? Mas e o phrasal verb look into? O que vocês acham que significa? Olhar pra dentro? Não. Verificar. Look into. I am going to look into it. Carol, pode pronunciar? I am going to look into it. Can you translate I am it? going to look into it. Eu Lembrando que a expressão going to... Eu vou verificar. Eu estou indo verificar. Eu isso. estou indo verificar isso, mas poderia ser traduzido como eu vou verificar isso também, tá? A expressão going to, ela dá a entender o futuro da mesma forma que o will, apesar de não ser um verbo auxiliar. E dessa frase é uma frase contínua. Então, tradução literal é eu estou indo, né? I'm going to look into it. Verificar isso. Mas você pode traduzir como eu vou verificar isso, ok? E ele dá a entender certeza. Então perceba que look mais into tem o significado de verificar e não necessariamente olhar para dentro. Percebe? Isso é o que acontece com o phrasal verb. Por exemplo, outro phrasal verb. To. Nós temos o verbo to break. To break. To break, quebrar. Ok? Sim. Nós temos a preposição up, que significa para cima. Agora nós temos o phrasal verb break up, que significa terminar, no sentido de quando a gente estiver falando no contexto de relacionamento. Então, se você quiser dizer eu vou terminar, por exemplo, com o meu namorado, você vai dizer I will break up with my boyfriend. I will break up with my boyfriend. Kenya, can you pronunciate it? I will break up with my boyfriend. Exatamente. Can you translate it, please? Eu irei terminar com meu namorado. Exatamente. Então o intuito aqui, meninas, como foi dito na próxima aula, Carol, se você quiser assistir essa aula sobre phrasal verbs, você tá lá no YouTube, tá disponível, do Learning Lounge da semana passada, você consegue assistir para você ter mais exemplos de outros phrasal verbs, além de você poder também acessar o conteúdo, tá? Você tem acesso a ele para você ver outros exemplos. Por quê? Porque a intenção aqui não é falar exatamente sobre os phrasal verbs. O que eu quero que vocês lembrem sobre eles é o seguinte. Phrasal verbs não necessariamente vão ter relação com o sentido do verbo que está sendo utilizado para compor ele. Ou seja, das palavras que estão sendo utilizadas para compor ele. Não é porque tem to break, né, que é quebrar no phrasal verb, que ele vai significar quebrar alguma coisa. Não, na verdade, nesse caso aí virou terminar quando a gente estiver falando no contexto de relacionamento. A mesma coisa com look into, que é verificar. Ok? 2. Eu não quero que vocês memorizem todos os phrasal verbs. Eu quero que quando vocês baterem o olho num phrasal verb, em algum lugar, vocês identifiquem que aquilo é um phrasal verb.
Como vocês vão fazer isso? Como você vai saber se é um phrasal verb ou se não é? Normalmente, meninas, quando vocês baterem o olho numa frase, tentarem compreender essa frase, e tiver algum pedaço ali que não está fazendo sentido, muito possivelmente você tem pelo menos 60% de certeza de que isso é um phrasal verb. Ok? E é por isso que não está fazendo sentido, porque você está tentando unir o sentido de uma palavra com a outra, quando na verdade juntas elas vão ter um novo significado. Ok? Então bati o olho numa frase, tem palavras que eu sei, que eu conheço todas, né? Sei o significado de todas as palavras, mas quando eu tento compreender, uni-las para criar um significado, elas não fazem sentido. Ou seja, possivelmente é um phrasal verb. Ok? Agora, nós temos os prepositional verbs. Qual que é a diferença de phrasal verbs e prepositional verbs? Ambos podem ser compostos por um verbo e uma preposição. A diferença é que phrasal verbs normalmente vão ter um significado novo quando você une um ao outro, quando você une as duas palavras. Agora, prepositional verbs normalmente vão manter o significado do verbo principal que estiver sendo utilizado. Ok? Por exemplo, stay on, que é fique em ou fique em cima. Ele tem, o verbo to stay é ficar. Então quando a gente fala stay on, a gente está querendo realmente dando a entender exatamente o que o phrasal verb, o que o prepositional verb, o que o verbo nesse prepositional verb quer dizer mesmo. Ou seja, não há uma alteração de sentido, há um complemento no sentido. Ok? Diferente do phrasal verb. Vamos lá, phrasal verb altera completamente o sentido, é criado um sentido novo. Prepositional verbs utilizam prepositions para complementar o sentido dos verbos. Ok? Vamos começar. Um minutinho, meninas. Meninas, eu tive que reiniciar porque eu tava tendo um problema aqui com o meu computador. Não tava aparecendo minha seta. Tão rápido. Não, é rapidinho. Não foi, é porque dessa vez não foi conexão, né? Eu fiz pra poder reaparecer minha seta aqui que tinha sumido, meu cursor. Vamos lá. Kenya, please, you can start the reading. Kenya, por favor, você pode começar a leitura. In English, many verbs are followed by preposition and adverbs. Exactly. Please translate it for Carol. Em inglês, muitos verbos são seguidos de preposições e advérbios. Exactly. Go on. In some cases, their combination these combination are called phrasal verbs. Phrasal verbs. Em alguns casos que essas combinações são chamadas verbos frasais. Uhum. Em alguns casos, essas combinações são chamadas de verbos frasais. Keep on. Chile, in other cases, while in other cases they are prepositional verbs. Exactly. Porque enquanto.
While ou enquanto? Exactly. Enquanto em outros casos eles são verbos prepositais. Prepositional verbs. Preposicionais. Exactly. In English, many verbs are followed by prepositions and adverbs. Em inglês, muitos verbos são seguidos por preposições e advérbios. É exatamente o que eu estava falando para vocês. In some cases, these combinations are called phrasal verbs. Em alguns casos, essas combinações vão ser chamadas de verbos frasais. Quais são esses casos? Quando a união dessas duas palavras, né, de um verbo e uma preposição, ou um verbo e um advérbio, cria um sentido novo, é criada uma nova expressão com sentido novo. While, in other cases, they are prepositional verbs. Enquanto em outros casos, elas são verbos preposicionais. Nesses casos, é especificamente uma preposição e um verbo, não tem a opção de ser um advérbio, né, senão não seria preposicional. E esses prepositional verbs vão manter um significado, um sentido muito parecido com o do verbo original que está sendo utilizado nessa expressão, ok? Vamos lá. What's the difference? What is a prepositional verb? Carol, go on. A Prepositional. A preposition verb is a verb that is followed by a preposition. Nossa, esse Repeat with me. Pre. Preposition. É isso? No. Again. Pre, not pre. Pre. Preposition. Preposition. Perfect. A verb is a verb that is followed by a preposition. The meaning of the two words together is usually verb similar. Como é que é? Similar to the original of the verb. Exactly. So please, Carol, can you translate it? O verbo preposicional é um verbo que segue uma preposição. That is followed. Not that follows. That is followed. Seguiu. Que é seguido. Is followed. Seguido de uma preposição. Por uma preposição. By. Ele significando. The meaning, o significado. O significado. Se fosse significando, não teria the, né? O the ele vem antes de substantivos. Significando. Não, o significado, the meaning. Se fosse significando, seria simplesmente meaning, entendeu? O significado de... Of these. These é esses, né? Então, of these, de esses, ou seja, desses. Significando o significado. O significado dessas duas palavras juntas. Exactly. Normalmente é usado. Usualmente, usually, ou normalmente. Similar. É usualmente muito similar. Usually very similar. Ao significado original do verbo. Exactly. A prepositional verb is a verb that is followed by a preposition. The meaning of these two words together is usually very similar to the original verb, to the original meaning of the verb. Um verbo preposicional é um verbo que é seguido por uma preposição. O significado dessas duas palavras juntas é usualmente muito similar ao significado original do verbo. Essa é a grande diferença entre os prepositional verbs e os phrasal verbs. Ok, meninas? Lembrem-se disso. Isso é muito importante, tá? Vamos ver na prática, porque por enquanto... Vocês vão ver na prática. For example. Come on. Kenya, you can start. For example, to worry about someone or something. To worry about someone or something.
se preocupar sobre, né, mas que a gente pode traduzir como se preocupar com alguém ou algo. Percebam que o verbo to worry significa preocupar-se. Então, quando eu falo assim, ó, to worry about, preocupar-se com ou preocupar-se sobre, muda em alguma coisa o sentido do verbo to worry? Não. Não. Eu só complementei, que é se preocupar com ou sobre alguma coisa. Percebem? Uhum. Diferente daquele exemplo que eu dei lá do look into, que look é olhar, né? E into é para dentro, então, mas look into vira verificar, né? Você até consegue, né? Look into, olhar para dentro, olhar por dentro, verificar. Você até consegue, se você se esforçar, criar alguma correlação. Mas é uma correlação bem básica, né? Bem difícil mesmo. Você precisa correr atrás dela. É diferente disso aqui, que não altera em nada o significado. Isso é um prepositional verb. É um verbo seguido de uma preposição. To worry, preocupar-se. To worry about, preocupar-se com ou preocupar-se sobre. Próximo, Carol. Lembrando, still é um advérbio que significa ainda. John still Depends on his parents financially. Repeat with me. Financially. Financially. Exactly. Difícil. John ainda depende de seus parentes financeiramente. Parents means pais e não parentes. É verdade. Eu sempre confundo. Os dois são... It's a false cognate. É um falso cognato. Exatamente. Go on. What's the meaning of depend on? To depend on. Oi? What is the meaning of to depend on? Qual o significado de depend on? Depender? Tá entre parênteses ali, ó. Embaixo. Depender de alguma coisa ou alguém. Exatamente. Depender em alguém ou alguma coisa. Exatamente isso. Então o verbo to depend significa depender. Então quando você adiciona a preposição on, ou seja, vai virar depend on, né? Ou depends on, nesse caso, porque está falando de John, né? Ele, a terceira pessoa. Eu não estou alterando o significado de to depend. Continua a ser depender. Eu só estou adicionando a preposição on, que significa em, né? Para dizer que eu estou dependendo em alguém, que eu estou colocando essa responsabilidade em uma outra pessoa, além de mim mesmo. I depend on you. I depend on you. Eu dependo de você ou em você, né? Se fosse o pé da letra. I am depending on you. Eu estou dependendo em você ou de você. Ok? I used to depend on you. Eu costumava depender de você. Muitas formas de se colocar esse phrasal verb. Esse prepositional verb. Ok? Kenya, próximo exemplo. What do you think about my new haircut? Haircut. O que você achou Acha, sobre meu achou novo é thought. O que você acha sobre o meu novo corte de cabelo? Exactly. What is the prepositional verb here? Think about. Think about. Eu tenho o verbo to think e a preposição about novamente. Ok? Então, think about não se altera. To think é pensar ou achar alguma coisa, né? Mas não achar de encontrar, e sim de imaginar, pensar mesmo. E o about significa sobre. Eu falo think about, é pensar sobre. Eu não estou mudando o significado de to think para uma coisa nova. Eu simplesmente complementei, que é pensar sobre algo. Okay? Olha lá, ó. Think about of something. Existem duas formas, né? Eu posso falar think about or think of. Think about, pensar sobre. Think of, pensar de, que também pode ser traduzido como pensar em. Ok? Alguém ou alguma coisa. Any question about what is a prepositional verb and how it works? Alguma pergunta sobre o que é um verbo preposicional e como ele funciona? Gabriel, são palavras... Girls? Palavras... Can you repeat, please? Tá me ouvindo? Yeah, now I'm hearing you.
São palavras específicas, tipo, a gente vai bater o olho e falar essa palavra nesse contexto aqui. O prepositional verb é fácil, né? Prepositional verb, você só vai ter que unir o sentido das duas palavras, ó. Think, pensar. To think, pensar. About, sobre. Think about, pensa sobre. Entende? Sim. É diferente do phrasal verb. Phrasal verb é um pouquinho mais complicado. Phrasal verb você vai ter que interpretar ele. Entendeu? Encontrar o sentido dele de acordo com o contexto ali e tudo mais, né? E possivelmente até decorar os mais utilizados, né? Para que você, quando vê-los, já saber quais são. Já os prepositional verbs não necessariamente precisam ser decorados, entende? Porque eles nada mais são do que a união do significado de duas palavras. É um elemento quase que comum dentro da frase. Ok? Ok. Any other question? Alguma outra pergunta? Kenya? No? Tranquilo? Let's go then. Another examples. Come on. Who? You, Oh, Kenya. sorry. No What problem. is a prepositional verbs? No, it's the same. Just the examples. Oh, we should ours invest in our education. What is the prepositional verb here? Invest in Invest someone. in. To invest in. Investir em. To invest, investir. To invest in, investir em. Alguém ou alguma coisa. Invest in someone or something. Ok? Carol, next one. I have already spoken to Sandra about her promotion. Como que é? Promotion. Sempre que você vê C-I-O ou T-I-O, vai ser shan. Às vezes é S-I-O também. Promotion at work. What is the prepositional verb here? About? No, spoken to. Eu fiquei em dúvida. Nesse caso, poderia ser até already Poderia spoken ser to. os dois? Né? Oi? Não poderia ser os dois? Qual? About her Isso. Porque about her não tem um verbo, presta atenção. Sim. E no caso eu tava pensando se ia voltar pro verbo mais próximo ou não. Você tem que avaliar onde tem um verbo seguido de uma preposição. É isso. Entendi. Ó, tem o verbo to speak, né? Que é falar. Que é falar. Você tem, nesse caso, ele tá no particípio. Você lembra qual que é o passado particípio, Carol? Assim, falando Nós assim, temos dois tipos de passado. Simple past, passado simples, que é spoke, e no caso, porque é um verbo irregular, e se fosse um verbo regular, por exemplo, como love, seria loved, né? E nós temos o passado particípio, que no caso do to speak é spoken, que significa falado. com um Entende? ED no final. Isso. Não com ED no final. ED no final vale para verbos regulares, tanto passado simples quanto passado particípio. Se o verbo for regular, ele vai terminar com ED no final. Entendeu? O particípio no português são aqueles verbos que terminam com ido, ado ou ito, ok? Por exemplo, feito, falado, conversado, trabalhado, done, feito, spoken, falado, talked, conversado, nesse caso talked é regular, por isso que é com ed, gone, ido, percebe? Isso é o passado particípio. Então você tem o verbo to speak, que é falar, no passado particípio spoken, que é falado, junto com a preposição to, que vai indicar a quem você está falando, a quem você está direcionando a sua fala. Ok? Eu tenho Already, já. Eu tenho já falado com a Sandra, né? Com a Sandra sobre a promoção, que é a promoção sobre a promoção de trabalho. A promoção dela no trabalho. No trabalho, exatamente. Perceba aí, quem é o verbo auxiliar nessa frase, Carol? I have.
O have, exatamente. Percebe ainda que vocês ainda nas aulas regulares não tinham visto frases com o verbo to have como verbo auxiliar, né? Isso é a importância dos Learning Lounges. Ele vai te trazer mais experiência, né? Perceba que o have aí, ele tá colocando a frase no que a gente chama de presente perfeito. Percebe que se você traduzir essa frase, tá escrito assim, ó. I have already spoken. Eu já tenho falado, né? Mas você pode traduzir isso, claro que isso vai ser uma adaptação, como eu já falei. Entendeu? Sim. Então como ficaria essa frase? Eu já falei com a Sandra sobre a promoção do trabalho. A promoção dela, né? Her promotion at work, no trabalho. Exatamente. Exatamente isso. Ok, let's proceed. Come on, Kenya. Comparing prepositional verbs to a phrasal verb. Exato. Kenya, toma cuidado. Às vezes, isso você está fazendo também, Carol. Quando você vai ler, quando vocês vão ler, às vezes é plural, vocês leem no singular, às vezes é singular, vocês leem no plural. Nesse caso não é prepositional verbs, é prepositional verb. Ok? Singular. Singular. Ok. Lembrem-se também que existem plurais irregulares, né? Que são aqueles plurais que a palavra em si não tem um S, não parece estar no plural, mas ela fala de um conjunto de coisas, ou seja, ela mesmo assim é um plural. Come on. Comparing a prepositional verb to a phrasal verb. Comparando um verbo preposicional a um verbo frasal. Carol, por favor, leia o phrasal verb. While the meaning of a phrasal verbs is viu só? Phrasal verbs, você falou? Sim, phrasal verb is often different to the original meaning of the main verb. Keep on going. Quê? Keep on going, continue indo, vai. Lê o próximo? Uhum. Preposition. Now, Verb. Prepositional verb. The meaning of meu Deus. Prepositional verb is usually the same as the main verb. Exactly. Please, Kenya, translate it. Carol, preste bem atenção ao significado das palavras, tá, Kenya? Tá? Carol, Kenya, se você não souber, eu vou te ajudar, tá? Não precisa se preocupar. Tá. Prepositional verb. The meaning of. Não, vamos lá. Ela já leu. Eu quero que você traduza os dois charts. Oh. A Carol já pronunciou, que ela tinha pronunciado mesmo. Means while. I forgot what means. What means while? While means enquanto. Enquanto. Ok. Enquanto o significado de um verbo parafraseal. Um verbo frasal. Frasal é geralmente diferente do significado original de um verbo principal. Do verbo principal? Do verbo principal. Continua. Não precisa falar prepositional verb, só continua. Ok. O significado de um verbo preposicional é geralmente o mesmo que o do verbo principal. Exatamente. Enquanto o significado de um phrasal verb é frequentemente, mas geralmente também é aceitável como a tradução de often, é frequentemente diferente do significado original do verbo principal, o significado de um prepositional verb é usually, o mesmo que o significado do verbo principal. Same as, mesmo como o, na verdade. É isso que está escrito, ó. Same,
mesmo, as como the, o. Mesmo como o verbo principal. Mas a gente vai traduzir diferente, né? Usualmente o mesmo que o, em vez de o mesmo como o, por uma questão de adaptação, tá? Mas lembre-se que as significa como. É basicamente o que eu já estava dizendo para vocês, né, meninas? Essa é a grande diferença de um phrasal verb para um prepositional verb. Um mantém o significado, né? Só há um complemento com a ajuda da preposição, e o outro é completamente alterado quando você utiliza a preposição ou advérbio junto com ele. Ele ganha um significado novo. Kenya, por favor, pronunciate it. Comparing a prepositional verb to phrasal verb. Comparando um verbo preposicional para um verbo frasal. A um verbo frasal. A um verbo frasal. Lembrando que o para tem o mesmo sentido do a craseado no inglês, no português, lembra? Então, às vezes quando você vê to a phrasal verb, em vez de você traduzir como para, você pode traduzir simplesmente como a um verbo frasal, né? Ok. Phrasal verbs. Phrasal verbs. Phrasal verb. Phrasal verbs also use adverbs as well as prepositions. Phrasal verbs also use adverbs as well as prepositions. Please pronunciate again, Kenya. Verbos frasais. No, pronunciate, please. Phrasal verbs also use adverbs as well as prepositions. Phrasal verbs also use adverbs as well as prepositions. Please, Carol, translate it. Os verbos preposicionais Não. também... Para traduzir o que a Kenya acabou de ler. Ah, tá. Essa primeira palavra. Phrasal verbs. O where. Aqui, ó. Então, esse aí que eu tava traduzindo antes. Por favor, então, phrasal verb é que você traduziu como prepositional verb. Por isso que eu pedi para você mudar. Ah, tá. Verbos preposicionais. Frasais. Phrasal Como? verbs, verbos frasais. Esse aqui, ó. Eu tô confundindo um nome do outro. Verbos frasais também utilizados. Usados. Simple present. Tá falando de no geral, não tá usado é passado. Usado é used ou did use. Também usado. Também usa. Isso. Presente simples. Tá. Usa. Ou usam nossa. Nesse caso, né? Porque tá no plural. Também usam. Advérbios. Não. Porque é verbs, né? Então nesse caso teria que traduzir como usam. Tá certo? Isso, continua. Assim como preposições. Exatamente. Então, ó, verbos frasais também usam advérbios, assim como preposições. Kenya, por favor, pronunciate the second chart. Prepositional verb, whereas preposition verbs do not. Whereas prepositional verbs do not. Enquanto verbos preposicionais não. Então prestem bem atenção. Verbos frasais também usam advérbios, assim como preposições. Ou seja, você vai ter phrasal verbs com advérbios e com preposições. Whereas prepositional verbs do not. Whereas, no entanto, prepositional verbs não. No entanto, os verbos preposicionais não usam advérbios no caso, apenas preposições. Ok? Carol, please, read and translate it. Comparando... No. Just the chart. Apenas o card. O exemplo? Yeah. No, not the example. The chart. O card aqui, ó. Primeiro. Tá. Verbos
Frasais. First pronunciate it, please. Ah, tá. Phrasal verbs are also often separated by nouns and pronouns. Do you know what is a noun? Que? Do you know what is a noun? Repeat. Do you know what is a noun? Lembrando que to know é saber. Do you know what is a noun? Não. Não. I don't. Perceba que se eu usei o do para perguntar, ó, do you know, você sabe, você pode, se você for me responder na forma negativa, você responde como? I don't. I don't. Do you know what is a noun? I don't. Or yes, I do. Ok? A noun is substantivo em português. Ok? Tá. Do you know what is a pronoun? Que? Do you know what is a pronoun? Yes. What is a pronoun? Substantivo. Pronoun. Não, noun é substantivo. Pronoun, Ah. Pronome. pronome. Mas eu quero que você me responda. É um pronome. It is a pronoun. It is a pronoun, exactly. Ou seja, verbos frasais são frequentemente separados por substantivos e pronomes. Eu, por exemplo, posso fazer... em vez de falar, por exemplo... wake up, por exemplo. Wake up é o quê? Acordar. O phrasal verb wake up. To wake é acordar, né? Wake up é o acordar, levantar, despertar. É isso que dá a entender. Eu posso falar I will wake up you. Eu irei acordar você. Percebe? I will wake up. Então wake up fica junto. Vou até colocar aqui no chat. I will wake up you. Alguém sabe me dizer o que está escrito aqui? Eu vou acordar você. E se eu escrever assim, ó, I will wake you up. E agora? Eu vou acordar você. Dá na mesma. Ou seja, quando eu estiver falando de phrasal verbs, eu posso colocar um pronome ou um nome ali. Eu poderia falar I wake Carol up, né? Se você estivesse dormindo e eu fosse te acordar, por exemplo. I wake Carol up ou I will wake up Carol. Isso pode acontecer com phrasal verbs, ok? Phrasal verbs você pode colocar um substantivo ou um pronome que represente, né, o sujeito, o objeto da frase, que vai ser acordado nesse caso, entre o verbo e a preposição, ou o verbo e o advérbio. Entendeu? Exemplo, Kênia. Kênia? Não, ali, ó, na tela. Oh, sorry. Put your jacket on. Put it on. Put it on. Exato. Put your jacket on. Percebe que eu coloquei tanto o your, que é um adjetivo possessivo, quanto jacket entre o phrasal verb put on. Put on pode ser traduzido como pôr ou vestir. Então, ao invés de falar put on your jacket, ali foi dito put your jacket on, que dá na mesma. Ali a mesma coisa. Em vez de falar put on it, né, que seria utilizando o it representando a jaqueta, em vez de você falar jaqueta, você fala it, que é isso, né? Se indica o objeto, eu falo put it on. Ponha isso, entende? E dá na mesma. Eu estou colocando um pronome ou um substantivo entre a preposição e o verbo, ou entre o advérbio e o verbo, ok? Diferente de... Todos podem fazer isso, Gabriel? A maioria, não todos, tá? Para você ter mais informações sobre eles, eu não vou conseguir, senão a gente não vai conseguir finalizar esse aqui, mas você pode dar uma olhadinha no vídeo e no conteúdo sobre phrasal verbs, ok? Tá. Eu mando para você. Claro que
eventualmente, o Learning Lounge ele é cíclico, né? Então, normalmente, eventualmente, nós vamos falar novamente sobre esse assunto, tá? Não perdi um Learning Lounge e nunca mais vou ver. Não, o conteúdo ele vai e volta, né? De acordo com quem está participando. Vamos lá. Continuando. Vamos lá, Kênia. Não precisa ler a introdução, né? O título aqui, só a definição. Prepositional verbs cannot be separated. Prepositional verbs cannot be separated. The two words must remain together. Exactly. To remain significa permanecer. E must é o verbo modal deve. Ou devem, nesse caso, né? Pode traduzir, Kênia. Verbos preposicionais não podem ser separados. The two words. Você acabou de falar, eu esqueci. Não, o must deve. Devem nesse caso, né? E remain é permanecer. As duas palavras devem permanecer juntas. Exactly. Então, diferente do phrasal verb que pode ser separado, os prepositional verbs precisam continuar juntos. Eu não posso falar I want to talk to. Eu tenho que falar I want to talk. Ok? Não existe I want to talk to. Existe I want to talk. Eu quero conversar, né? I want to talk to you. Eu quero conversar com você. Ou I want... ou não, é diferente de I talk to you, que é eu converso com você, por exemplo. Então, o want to, que é um verbo preposicional que dá a noção de querer alguma coisa, to want é querer. Want to é querer algo. Então, want to talk é querer falar, né? Querer conversar. Eu não posso separar o to do want, porque aqui é um prepositional verb e não um phrasal verb. Conseguem compreender, meninas? Mais ou menos. O que não ficou claro? Eu não tô entendendo, porque assim, tem que repetir o to, certo? Não, esquece o segundo to, tá? O que a gente está falando aqui é de want to, só isso. O restante é outras coisas da frase. Não faz parte do prepositional verb. O outro to ali é para mesmo, para você, to you. Entendeu? Uhum. A gente está falando aqui do want to. O que é o want to? Want to é querer algo. Ele expressa... o to want já é querer. Mas o want to, ele expressa querer algo. Por exemplo, I want, eu quero. I want to walk, eu quero caminhar. Entende? O to, na verdade, ele só está ajudando a colocar o verbo seguinte no infinitivo, que é isso que o to faz mesmo. Não é? Que aí eu não estou dizendo eu quero caminho, eu quero dizer eu quero caminhar. Certo? Então, para dizer caminhar, eu tenho que dizer o quê? Não, para caminhar, desculpa. Eu quero conversar. Para dizer conversar, eu preciso dizer o quê? Em inglês. To talk. To talk. To talk. Conversar. Talk pode ser conversa, conversam, conversa. Percebe? Sim. Então, essa é a grande diferença entre os phrasal verbs e os prepositional verbs. Ok, meninas? Certo. Any question? Alguma pergunta? Não. Lembrando, o Learning Lounge, ele é postado no YouTube, tá? Essa aula. Ele vai no modo público. Como no começo da aula eu não avisei vocês para desligarem a câmera, caso vocês não queiram que eu poste esse vídeo, queiram preservar a imagem, eu não posto, não tem problema. Eu mando só para vocês no modo não listado. É só vocês que têm o link que vão conseguir assistir. Vocês podem me mandar falar no WhatsApp, não tem problema. Eu vou mandar esse conteúdo para vocês, tá? Carol, para você, junto com esse conteúdo, eu vou mandar o do Phrasal Verbs. E aí você dá uma olhadinha no conteúdo do Phrasal Verbs também. Tá em inglês, tá? Mas utilize isso como um desafio. Você percebe que você consegue. Hoje pra minha aula já é um pouco mais difícil, tipo, eu senti, né? Foi um pouco mais difícil por quê?
Porque aqui eu preciso construir um intermediário entre você e a Kênia. Entende? Sim. Eu não posso, por exemplo, manter a aula completamente em português e explicando... Não, mas aquelas isso é coisas. bom, eu não acho ruim, não. Exato. E outra, sem contar que isso já é um conteúdo mais avançado do que vocês estão aprendendo nas suas aulas regulares, tá? Sim. Os Learning Lounge, eles servem justamente para isso. Eu pego conteúdos que não são necessariamente... não precisam necessariamente de uma linearidade para você compreender. Você não precisa entender uma série de outras coisas para você compreender o que é um phrasal verb, o que é um prepositional verb. É algo que é explicável para você, que é quase como um vocabulário, entende? É isso que a gente trabalha no Learning Lounge justamente para ganhar tempo. E é por isso que eu gosto que vocês participem. Bom, that's it for today. É isso por hoje. I hope you have enjoyed this class. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. And see you soon. Vejo vocês logo. Bye. Tchau, tchau. Bye.